Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o professor Leandro Filho e hoje a gente vai descobrir quais times são os mais rentáveis para um back casa ou para um back visitante em qualquer uma das ligas que estão disponíveis dentro do site Futebol Data. Se você gosta de vídeos com essa temática, se inscreve no nosso canal, ativa as notificações e segue comigo nesse vídeo. Vamos iniciar importando as nossas bibliotecas. Vou importar o Pandas, o NumPy, o Google Colab e o Ignore Warnings. Vamos coletar o data frame do Futebol Data. Inicialmente vou fazer com as ligas principais. Selecionei a Premier League da temporada passada para a gente fazer essa análise. Aqui criei uma variável df que vai ser pd.readCSV e criei uma coluna com o nome da liga. Isso aqui já é padrão para a gente. As colunas que eu vou selecionar vai ser liga, data, os nomes dos times, os gols marcados, o resultado e as odds do home e do away. Não vai ser necessário a gente pegar as odds do empate para esse estudo. Vou executar. Aqui coloquei um drop NA e um reset index só por padrão quando a gente for para as ligas secundárias. Depois eu vou criar algumas colunas, Vou criar a coluna do back home e do back away. Vou fazer o seguinte, vamos para a nossa análise. Vou criar uma variável chamada stake, que vai ser uma unidade, e vou fazer o seguinte, o back home vai ser a stake multiplicado pela odd do mandante menos 1. Depois, vou fazer o back away, vai ser a stake vezes a odd do visitante, menos 1. O head vai ser menos o valor da stake. Aqui você pode colocar a stake que você quiser para fazer o seu teste. Vou criar duas colunas, criar o back home e o back away. O back home ele vai ser o seguinte, estou mostrando aqui uma nova forma de criar uma coluna. Vou pegar o valor dentro da variável backHome, o valor que está armazenado na variável backHome, e vou colocar onde, esse where significa isso, no meu data frame, na coluna ftResult, eu tiver o valor de H. Então, todas as colunas lá no resultado final que tiverem valor de H, ele vai colocar o valor do backHome. Qualquer outro valor que não seja backHome, ele vai colocar o head, que é menos a nossa stake. Vou criar uma coluna back-away. Back-away, eu vou colocar o valor armazenado na variável back-away, onde, dentro do meu data frame, na coluna ftResult, tiver o valor A. Então, ele vai lá na coluna, onde tiver o valor A, ele vai colocar o valor que está armazenado no back-away, que é essa fórmula aqui em cima. Qualquer outro valor nessa coluna que não seja A, ele vai colocar o valor do head. Então, vamos executar e vamos visualizar o nosso data frame. Então, temos aqui. Primeiro jogo, Brentford e Arsenal. O Brentford ganhou, tinha uma odd de 4, então 3 stakes aí. No back away, perdeu uma unidade. O Manchester ganhou do Leeds com a odd de 1,53, então 0,53 e o back away menos uma unidade. O Burnley perdeu do Brighton, então o back home perdeu uma unidade e o back away ganhou 1,45 e assim vai até a última rodada da temporada passada. Nosso próximo passo vai ser calcular o ROI, tanto do back home e do back away. O que é o ROI? O ROI é o retorno do investimento. Então, o que a gente vai fazer? Vou criar uma coluna chamada backHome PL, onde a gente vai pegar as nossas perdas e lucros. Vou criar uma coluna chamada backAway PL. O que essas duas colunas elas vão apresentar para a gente? Vou lá no meu data frame, vou selecionar as seguintes colunas. Vou selecionar a coluna home e a coluna backHome e vou agrupar pelo time mandante. E vou realizar o somatório. Então, o que eu vou fazer? Eu vou somar todas as stakes positivas, todos os heads que a gente teve, vou somar e estou colocando essa conta dentro da variável round, ou seja, eu quero arredondar esse valor
com duas casas decimais. Mesma coisa para o back away. Então, back away, perdas e lucros. Round, vou pegar essas duas colunas, away e back away, vou agrupar pelo time visitante, vou realizar o somatório e vou arredondar com duas casas decimais. Como é que a gente calcula o ROI? Para a gente calcular o ROI, o que a gente vai ter que fazer? A gente vai pegar o tanto que a gente ganhou, né, o nosso resultado final, e vou dividir pelo número de entradas, que nesse caso aqui é 380, porque eu estou pegando uma única temporada. Vou pegar esse resultado, multiplicar por 100, para a gente ter a porcentagem, e vou arredondar com duas casas decimais. Então, o que a gente tem aqui? Ó? Back home vai me dar o somatório de todos os valores, e vou dividir pelo comprimento dessa coluna, que tem 380 linhas nesse caso. A mesma coisa eu vou fazer para o back away, né? Vou pegar o valor acumulado do back away e vou dividir pelo comprimento dessa coluna. Vou pegar cada uma dessas quatro variáveis e vou concatenar em um único data frame. Data frame 1, back home, data frame 2, back away, data frame 3, ROI back home, data frame 4, ROI back away. Juntei tudo no meu data frame back. Vou utilizar a função pd.concat, vou chamar o dfback para concatenar e eu quero colocar um do lado do outro. Se eu não coloco essa axis igual a 1, ele vai colocar um embaixo do outro. Então eu preciso colocar o axis igual a 1 para ele posicionar um do lado do outro. E aí o que é que eu vou fazer? Vou renomear o índice, porque se eu não renomear vai aparecer a palavra index, e eu quero que apareça o nome time. E vou renomear as colunas. A primeira coluna vai ser o back home, a segunda vai ser back away. Terceira coluna, ROI back home. Quarta coluna, ROI back away. Vou executar essa célula e vou pedir para ele ver o dfback. Esse aqui é o nosso dfback original. Então a gente tem os times, a gente tem os valores do back e a gente tem os valores do ROI separadamente. O que é que eu vou fazer agora? Nosso objetivo na aula de hoje é descobrir quais são os times mais lucrativos no back mandante e os times mais lucrativos no back visitante. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou ordenar do maior ROI para o menor ROI, tanto do back home quanto do back away. Então, criei duas linhas de código. Primeiro, chamei de dfback1, que vai ser o quê? Vou pegar o meu data frame back e vou organizar os valores a partir da coluna ROI back home. Quando a gente utiliza o comando sort values, ele organiza do menor para o maior. Então o que a gente faz? A gente coloca essa função aqui, ascending igual a false. Dessa forma, ele vai fazer do maior para o menor. Então, executando essa célula. Então, o time que deu maior retorno do investimento na Premier League foi o Leicester. Leicester deu 7 unidades, aproximadamente 7 unidades, com um retorno do investimento de 34,95%, seguido do Tottenham, que deu quase 6 unidades no back home e deu um ROI de 29,75%. Os piores times para se trabalhar foram o Watford e o Leeds United. No Leeds você teria perdido pouco mais de 11 unidades, com um ROI negativo de 56%. Então, esse é o ROI do back home. Fiz a mesma linha de código, só que agora eu vou organizar pelo back away. Executando essa célula, a gente vai ter que no away, o Wolverhampton, né? O Wolves, ele trouxe um retorno do investimento de 52%, com 10,45 unidades quando ele joga fora. Seguido do Brentford, do Crystal Palace e do Tottenham. Os piores times para se apostar jogando fora de casa é o Everton, seguido do Burnley e do Leicester. O Leicester, como mandante, é muito bom, mas como visitante deixou muito a desejar. A gente pode fazer isso para qualquer liga, né? Basta a gente fazer a alteração aqui. Então, por exemplo, vou pegar a França, né? A França da primeira divisão.
Vou alterar aqui, França 1. Vou reiniciar o ambiente de execução e executar tudo. E vamos ver os nossos resultados. Aqui o nosso data frame com todos os jogos. E aqui a gente tem o nosso data frame original. E aqui o nosso data frame organizado. Então olhem que coisa interessante. O Nantes foi o time que deu o maior retorno do investimento com 11,4 unidades. Então é o melhor time, foi o melhor time para se apostar back mandante na temporada passada. O PSG ficou apenas em 6º lugar quando joga em casa. Os piores times para se apostar jogando em casa foi o Bordeaux e o Saint-Étienne, com um ROI negativo e um ROI muito alto, né, negativamente. Se a gente for para o mandante, né, o melhor mandante para se apostar é o Reims, com 63,75 de ROI, 12,75 unidades. Isso deve ser por conta da odd alta, né, quando ele é visitante. E o pior é o Angers, com 58% de ROI negativo. Isso aqui quando a gente tem as ligas principais. Se a gente quisesse fazer das ligas secundárias, tipo, quero analisar o Campeonato Brasileiro para encontrar algum padrão, a gente comenta essa parte aqui das ligas principais e retira o comentário das ligas secundárias. Então, o que a gente tem? Nas ligas secundárias, a gente tem que todas as temporadas, elas estão juntas dentro do mesmo data frame. Então, além de selecionar as colunas, que são colunas que têm um título diferente, a gente precisa também filtrar a temporada. Então, eu estou filtrando aqui a temporada, vou colocar a temporada de 2021 e depois a gente vê a temporada de 2022 do Campeonato Brasileiro, tá bom? Esse data frame é do Campeonato Brasileiro. Terminou de rodar, então vamos lá ver os nossos times mais rentáveis no Campeonato Brasileiro do ano passado. Então a gente tem que jogando em casa, o Juventude, ele deu pra gente cerca de 11,43 stakes se a gente tivesse feito back a ele ao longo de todo o campeonato. 57% de ROI. Né? Isso, com certeza se deve às odds altas. Né? O Atlético Mineiro ficou em segundo, que é muito interessante porque a odd do Atlético Mineiro é baixa, né? Quando ele joga em casa, na temporada passada. Então, o número de vitórias, o número de greens aqui foi bem maior. Retorno de investimento de 49%. O pior mandante foi a Chapecoense, né? Nitidamente, 19 unidades negativas, 95% de ROI negativo, seguido do São Paulo e do Bragantino. Como visitante, o melhor visitante foi o Atlético Goianiense, em termos de lucro no back away, seguido do Fortaleza, né, com a quantidade de unidades bem pequenininha, quando a gente compara, né, 16 unidades do Atlético e apenas 5 do Fortaleza, 81% de ROI do Atlético e 26% do Fortaleza, e o pior visitante foi o Ceará, seguido de Chapecoense e Juventude. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se ficou alguma dúvida, quer fazer alguma sugestão, escreve aqui embaixo nos comentários. Vou deixar o link desse código para vocês fazerem os seus estudos na descrição, bem como o link do Telegram, do Instagram, e vou deixar 2 vídeos para vocês. Um vídeo apresentando uma maneira de fazer as nossas análises estatísticas e o outro vídeo da atualização do nosso código do Over 0.5 HT. Agradeço a atenção de todos, um abraço e até o nosso próximo vídeo.